Olá, meninas do Cafezinho da Tarde, bem-vindas a mais um podcast aqui no nosso ministério. Eu sou Karina Barber e eu estou compartilhando com vocês nesse ano de 2024 a leitura do livro Criando Filhos para Cristo, do reverendo Andrew Murray, tradução feita integralmente por mim, e eu estou hoje lendo para vocês o quarto dia, capítulo 4, a criança da aliança. O Senhor lhe disse: não será esse o seu herdeiro. Você terá seu próprio filho, e ele será seu herdeiro. Abrão creu no Senhor, e assim foi considerado justo. Gênesis 15, 4 e 6. Vocês são descendentes destes profetas e estão incluídos na aliança que Deus fez com seus antepassados, ao dizer a Abraão: por meio de sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Atos 3, 25. 3 vezes Deus já havia feito a Abraão a promessa de que faria dele uma grande nação. Como a areia da praia em multidão, quando Deus lhe apareceu pela 4ª vez, Abraão derramou sua queixa diante de Deus: eis que estou sem filhos, eis que não me deste descendência, e eis que aquele que nasceu em minha casa é meu herdeiro. Em resposta, a palavra do Senhor veio a ele dizendo: eis que este não será o seu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas será o teu herdeiro. E então seguem as palavras memoráveis: Abraão creu em Deus, e ele imputou-lhe isso como justiça. A grande verdade que esta narrativa nos apresenta é esta: que o anseio e o pedido, a promessa e o presente da parte de Deus e da nossa parte a recepção e o nascimento de nossos filhos é uma questão de fé, um assunto no qual Deus tem o mais profundo interesse, em que ele mantém comunhão com os homens e no qual a fé deve operar e certamente será abençoada. É especialmente como pai e em referência à promessa de um filho que a fé de Abraão é exercida e considerada agradável a Deus. No poder da fé, o anseio natural por um filho torna-se o canal da mais maravilhosa comunhão com Deus, e a semente natural torna-se a herdeira da promessa de Deus e da bênção espiritual. A razão e o significado de tudo isso são facilmente encontrados. Em Noé, Deus começou a reconhecer a validade da unidade de pais e filhos no trato da graça. Mas, de pouco adiantou. Imediatamente após o dilúvio, a maldade de Cã explodiu, e não se passaram muitos anos até que o mundo inteiro afundasse na idolatria. É sempre o caminho de Deus, gradual e gradualmente revelar os caminhos e os propósitos de sua graça. E assim, ele resolve lidar de maneira diferente com Abraão. Os filhos de Noé nasceram segundo a carne. Antes de seu nascimento, Deus não havia feito uma aliança em favor deles. Em caráter, eles se tornaram homens independentes, antes que Deus os tornasse participantes da bênção de Noé. Com Abraão, ele tratará de outra forma. Sua maneira de lidar em aliança com seus servos deve avançar em estágio distinto. A criança, que deveria ser aceita na aliança, deveria ser, desde antes de seu nascimento, objeto do cuidado de Deus e da fé dos pais. Do próprio nascimento do Filho de Deus, se encarrega para zelar e santificar pela sua palavra e pela fé. Tudo que está relacionado com o nascimento de Isaac será uma questão de revelação de Deus e da fé do homem. Contra a natureza e contra a sua esperança,
O próprio Deus, por sua promessa, desperta a fé e a expectativa de uma criança. Durante 25 anos, esta fé é provada e purificada até que toda a alma de Abraão esteja cheia de expectativa de fé, para que assim a criança possa, na verdade, ser criança da fé e da oração, um dom de Deus recebido pela fé. Antes do nascimento, Abraão é circuncisado, mais uma vez selado para Deus no pacto da circuncisão, para que uma prova tão completa e clara possa ser dada de que o nascimento da semente de seu povo é santo aos olhos do Senhor. Um assunto de especial importância para ele. Interesse, o objeto de suas promessas e sua bênção. Em tudo isso, Deus quer nos ensinar que não é apenas em sua capacidade individual, mas especialmente como pais, e que desde antes da primeira esperança de ter filhos, que seus santos são levados a uma aliança com ele. São chamados a exercer a fé de Abraão e receber seus filhos em suas mãos. Não apenas os filhos devem ser participantes da aliança quando crescerem, mas mesmo desde o nascimento. Sim, desde antes do nascimento, no primeiro surgimento da esperança, Deus, pelo poder de suas promessas dadas à fé pelo seu Espírito, começaria a grande obra do amor redentor. Ele nos revelaria, assim como aquele poder maravilhoso com o qual ele dotou o homem, de gerar e dar vida a uma criança segundo a sua própria imagem, e que pelo pecado se tornou a grande força do reino de Satanás. Seria novamente consagrado e sobre os próprios olhos de Deus ser tornado subserviente à extensão de seu reino e glória. E é por isso que a Bíblia está tão cheia daquilo que de outra forma não poderia ser entendido, de promessa e interposição divina, de atividade e expectativa humana, relacionadas com o nascimento de filhos. Tudo se concentra naquela grande lição. A paternidade e a infância desta terra têm uma promessa divina e celestial. E tudo que está relacionado com ela deve ser para nós uma questão de fé, um serviço religioso santo ao Senhor e agradável em sua visão. Não devo acreditar apenas por mim mesmo. Se eu quiser honrar plenamente a Deus, minha fé deveria estender-se e abraçar meus filhos, agarrando-me às promessas de Deus para eles também. Se eu magnificasse as riquezas da graça de Deus, se eu quisesse com toda a minha natureza e todos os meus poderes ser consagrado ao serviço de Deus, e se eu quiser realizar o máximo possível ao meu alcance para o avanço de seu reino, é especialmente como pai que devo acreditar e trabalhar. E o que veio em Abraão, que Deus considerou por tanto tempo necessário para o fortalecimento e amadurecimento da fé, antes que ele pudesse receber o filho prometido. Ensina-me que esta graça é um dom de alto valor e não pode ser alcançada senão por uma caminhada próxima a Deus, próxima com Deus, e entrega de todo o coração aos seus ensinamentos e orientações. A fé que foi suficiente para justificar Abraão não foi suficiente para receber a bênção para a sua descendência. Devia ser ainda mais fortalecida e purificada. A fé deveria ser sempre proporcional à extensão da promessa. E os pais crentes experimentarão que não há nada que acelere tão poderosamente o crescimento da sua fé como a busca desta bênção para os seus filhos. Eles sentirão nisso o mais poderoso estímulo para uma vida inteira de devoção e fé pura, para que possam ter não apenas o suficiente para si mesmos, mas também para repartir com os filhos, em harmonia com a lei do reino. De acordo com a sua fé, seja feito com você. Mas com esta lição solene, a história de Abraão dá-nos a certeza reconfortante de que Deus nos dará a graça para alcançarmos daquilo
de que necessitamos. Com que paciência e longanimidade ele guiou Abraão e Sara até que estivessem preparados para cumprir seus propósitos e poderia ser dito neles. Abraão acreditou que poderia se tornar o pai de muitas nações, e pela fé Sara recebeu força para conceber e deu luz a um filho. Mesmo agora ainda o fará aquele Deus que se comprometeu a santificar a alma e o corpo de seu povo e a enchê-los com o seu. O próprio Espírito os treina para o santo chamado dos pais crentes. Ele nos ensinará como o nascimento de nossos filhos pode se tornar o exercício mais elevado de uma fé que dá a glória de Deus e o meio mais verdadeiro de promover nossa vida espiritual e os interesses de seu reino. Também conosco, a promessa de Deus e o poder da fé são os elos maravilhosos, pelos quais a semente natural se torna herdeira da bênção espiritual. E o relacionamento parental, uma das melhores escolas para a vida de fé. É especialmente numa paternidade crente que podemos nos conformar à imagem não apenas do fiel Abraão, mas do próprio Pai Celestial. Oração. Ó nosso bendito Deus e Pai, que agradecimentos devemos render a Ti pela maravilhosa revelação de Tua vontade em Teus servos Abraão e Sara. A paternidade e a maternidade da terra, Tu assumiste em Tua responsabilidade e guarda da aliança. Santificaste e abençoaste para que a semente de Teu povo pudesse realmente ser santa para o Senhor. Onde o pecado abundou e manifestou seu poder terrível, tu fazes a graça muito mais abundante. E filho de Abraão, herdeiro do pecado e da miséria, tu fizeste o herdeiro da promessa e de sua bênção. Bendito seja o teu nome. Gracioso Deus, abra os olhos de teus servos para ver como, através do nascimento de teu próprio Isaque, teu filho Jesus Cristo, em nossa carne, o nascimento de nossos filhos foi realmente redimido do poder do pecado. E tua promessa vem a nós maior e mais completa do que Abraão poderia compreender. Ensina-nos, ensina todos os pais cristãos a perceber que se há algo em que tu tens interesse, em que tu concedes graça abundante, em que tu pedes e auxilias a fé, é por uma paternidade crente, por recebermos nossos filhos de ti e para ti, ó Deus. Ilumina e santifica os nossos corações para realizá-lo. O fruto do nosso corpo é ser o herdeiro de tua promessa. E que nossa ascendência como Abraão seja o que nos une a ti na adoração e na fé. Amém. Amém, minhas irmãs. Que Deus esteja abençoando e esteja protegendo a sua família. Muito obrigada por mais um podcast aqui comigo no Cafezinho da Tarde. Um forte abraço, Deus abençoe você e o seu lar. Amém.